Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de hoje vai dar o que falar, hein? É sobre auditoria de redes Wi-Fi, quebra de redes Wi-Fi. Tá bem legal, não perde. Bom, para a gente começar, eu vou fazer aquela introdução. Nós vamos falar aqui sobre alguns conceitos, vou falar de alguns protocolos que estão envolvidos nisso, vou falar sobre a segurança ou a falta dela, alguns programas que a gente usa para verificar como é que está a nossa rede Wi-Fi. E vamos para o nosso mão na massa de sempre, que é inclusive para servir de exemplo para você experimentar aí na sua casa, no seu computador ou na sua empresa, né? Então, nesse mão na massa, nós vamos mostrar como é que faz para quebrar, para auditar uma rede Wi-Fi. Tá gostando aqui do nosso trabalho? Nos apoie. Você pode deixar o seu joinha desde já, você pode compartilhar, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, recomendar para outras pessoas lá no seu curso, na sua cidade, no seu clube, no seu partido político, onde quer que você ache que tenham pessoas que podem se beneficiar deste conhecimento. Se você quiser e puder nos dar uma ajuda financeira, qualquer valor é muito bem-vindo. Você já sabe, se não sabe, tá aí, pode ler os QR Codes ou na descrição deste vídeo. Bom, sobre os conceitos, o Wi-Fi faz uma brincadeira com o Hi-Fi, do High Fidelity dos tempos passados e tudo, que se você quiser curtir, eu sugiro você dar uma pesquisada. A rede Wi-Fi, muitas vezes chamada de rede sem fio erroneamente, né? Porque rede sem fio seria qualquer rede que não usa fio. E o Wi-Fi é só uma das possibilidades, né? Aí mesmo na sua casa é capaz de você ter algum dispositivo Bluetooth e tudo que é sem fio e não é Wi-Fi. As frequências eletromagnéticas que costumam trabalhar a rede Wi-Fi são as de 2,4 GHz, dos equipamentos mais antigos, e equipamentos mais modernos, mais recentes, usam a frequência de 5 GHz, típico em qualquer celular dos dias de hoje. Essas frequências são usadas justamente porque não há obrigatoriedade de permissão para poder fazer uso delas, seja para transmitir, seja para recepcionar. Essas tecnologias todas seguem padrões definidos por norma do IEEE, que é a 802.11, e as suas diversas variações, A, B, G, N, que mudam algumas características de frequência, mudam características de banda, ou seja, se dá para trafegar bastante ou pouca informação com elas. Importante para nós aqui é que, através da rede Wi-Fi, a gente consegue estabelecer os mesmos protocolos da rede cabeada, os protocolos de Ethernet, que por sua vez vão permitir, a gente costuma chamar isso de encapsular, os protocolos IP, e aí com isso você conseguir ter conectividade de internet através de uma rede Wi-Fi. Então, muita gente fala também, a internet sem fio ou a internet Wi-Fi. Não, o que a gente quer dizer quando fala disso é a conectividade Wi-Fi que a gente tem do nosso equipamento ao nosso roteador, que por sua vez, muitas vezes a maioria delas por algum tipo de cabo, né, vai nos possibilitar a conectividade de internet. O Wi-Fi pode funcionar de algumas formas. Uma delas é chamada open ou aberta, ou seja, onde toda a comunicação do Wi-Fi não tem qualquer criptografia, ficando a criptografia a cargo dos outros protocolos, como por exemplo o SSH, HTTPS e tantos outros protocolos que embutem criptografia. Ainda é muito usado esse tipo de rede, às vezes em espaços abertos e tal, e que muitas vezes exige via navegador de web uma autenticação, uma forma de autenticação. Muitas vezes, inclusive, usando o protocolo HTTP, que não tem criptografia, portanto fica fácil de adquirir informações, inclusive credenciais de autenticação, quando é feito dessa forma. Mas a forma mais comum nos dias de hoje, provavelmente você tem aí na sua casa, talvez até esteja nesse momento nos assistindo, fazendo uso de uma delas, usa algum algoritmo, algum protocolo de criptografia. No passado se usava esse protocolo EP, depois apareceram outros, o WPA, depois mais ainda o WPA2, e hoje em dia começa a se implementar
o WPA3, que são protocolos que visam a criptografia, portanto, o tráfego da informação de maneira sigilosa. O WEP, que significa Wired Equivalent Privacy, é um protocolo que surgiu justamente para tentar dar a equivalência de privacidade da rede com fio, conforme está no nome da sigla aí, né? A característica que é importante para a gente conhecer aqui do protocolo WEP é que ele usa uma chave criptográfica. E todo o tráfego, ou seja, toda a comunicação, todos os pacotinhos de rede são criptografados com esta mesma chave criptográfica. O que facilita muito, quer dizer, basta alguém que consiga, a gente chama escutar, ou seja, consegue ser alcançado pelas ondas eletromagnéticas, capturando alguns minutos desse tráfego feito usando o protocolo WEP, já é capaz de decriptografá-lo e, portanto, ter acesso a todo o conteúdo, né? Além disso, se um usuário que é válido numa rede dessa, ou seja, ele já tem a chave criptográfica, ele pode ter acesso à comunicação de todos os outros usuários que também são válidos, o que não é nada legal. Na verdade, o comportamento disso é muito parecido com um hub que existia antigamente das redes cabeadas, né? Hoje, nas redes cabeadas, a gente usa switch. Depois do WEP, do WEP, surgiu um protocolo já mais parrudo chamado WPA, da sigla Wi-Fi Protected Access. Esse protocolo usa uma tecnologia chamada Temporal Key Integrity Protocol, que é a chave de criptografia mudar durante o tempo. E usa também um conceito que é o PSK, ou Pre-Shared Key, ou seja, uma chave previamente compartilhada, né? Eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Depois desse protocolo surgiu o WPA2, da sigla Advanced Encryption Standard, ou AES. No WPA2 tem também a ideia da PSK, da chave previamente compartilhada, né? O que se fez foram algumas melhorias do primeiro modelo para o segundo. Essa chave de criptografia, que a turma costuma erroneamente, a meu ver, chamar de senha, porque não se trata de uma senha, porque não se trata de um processo meramente de autenticação, mas sim de criptografia, de um algoritmo criptográfico. A Pre-Shared Key ela é usada num processo que a gente chamaria de suplicante, ou seja, de alguém que está suplicando, que está pedindo por um acesso, né? Então, por exemplo, um computador, um notebook, tem uma placa de rede, que nada mais é do que um rádio, que transmite e recebe ondas eletromagnéticas, usa esse critério do suplicante, ou seja, ele pede a conexão de Wi-Fi a um determinado roteador que ele não sabe se existe, quer dizer, é pelo arzinho, como se costuma dizer. E o roteador vai responder isso. Repare que tanto o roteador, para poder permitir o acesso e possibilitar que a pessoa consiga ter conectividade oferecida por essa rede Wi-Fi, esse roteador precisa saber se aquele cliente, como a gente chama, aquele notebook, ele é legítimo, ele é válido, é de alguém que tem autorização para usar essa rede. Mas também o próprio notebook, o próprio dispositivo, notebook, o celular, também tem que ter a certeza de que o roteador que ele está enviando os dados e está dando respostas é também um roteador legítimo, o roteador que ele espera que seja, da empresa dele, da casa dele, qual seja. Para que os dois consigam ter essa certeza, se usa nesse protocolo a ideia de um aperto de mão, de um cumprimento, de um handshake que é feito em 4 passos. Esse handshake visa fundamentalmente para que essa comunicação possa ser segura e essa Pre-Shared Key é usada para garantir essa segurança. E a partir desses 4 passos, o roteador consegue dizer para o cliente qual a chave criptográfica que o cliente vai usar para criptografar todo o tráfego de rede. Então veja só, a Pre-Shared Key ela é usada somente durante esse processo de handshake em 4 etapas.
Passado por isso, o roteador envia qual vai ser a chave criptográfica a ser utilizada naquela comunicação. E essa chave criptográfica, pode ser mudado isso, mas o padrão é que ela dure 300 segundos, ou seja, 5 minutos. A cada 5 minutos, por padrão, o roteador troca essa chave. Então, para que tudo isso? Para que uma pessoa, um dispositivo qualquer que esteja ao alcance dessas ondas eletromagnéticas, tenha dificuldade de, capturando esses pacotes, conseguir decriptografar depois. Por quê? Porque a cada 5 minutos se troca a chave criptográfica. Da mesma forma, e diferente lá do app, um usuário legítimo daquela rede, que, portanto, possui a chave previamente compartilhada, não terá acesso às informações de um outro usuário tão legítimo quanto. Por quê? Porque cada um dos dois usou a pre-shared key exclusivamente no handshake. Depois, os pacotes foram criptografados por uma chave criptográfica definida a cada conexão, a cada vez. Portanto, diferente de uma pessoa e de outra pessoa, ambos usuários legítimos daquela rede. Posteriormente, em virtude de se atribuir chaves criptográficas de certa complexidade, que o pessoal erroneamente, de novo eu repito, de novo eu digo, repetindo, chamam de senha, mas eu prefiro chamar de chave criptográfica, porque efetivamente é o que é. Mas enfim, surgiu um protocolo chamado WPS, que é o Wi-Fi Protected Setup, que é um protocolo que visa outros mecanismos para que se possa trocar a chave. Então ela deixa de ser pre-shared, ou seja, trocada previamente, para ser trocada nesse momento. E como é que ele funciona? Bom, ele pode funcionar de algumas formas. Uma delas é através de um PIN. Um PIN é um número, e nesse caso, um número de 8 dígitos. Ou ainda, a pessoa indo lá no roteador e apertando um botão. Ao apertar este botão, ou usando um PIN, o próprio dispositivo roteador informa para o cliente, o dispositivo do celular ou notebook, qual é a pre-shared key a ser utilizada. E a partir daí, o protocolo WPA ou WPA2 passa a funcionar. Repara que o funcionamento disso visa que seja definido ou que possa ser definido uma chave criptográfica mais complexa, sem que o usuário precise digitar essa chave mais complexa. A ideia parece boa, mas a gente vai ver daqui para frente que isso teve um monte de implicações com relação à segurança. A segurança de uma rede Wi-Fi, ela depende de uma porção de coisas. Ela depende das características do protocolo, que é composto dos algoritmos. É verdade. O WPA2, por exemplo, passou por um problema, ou tem um problema, que foi descoberto relativamente recente, que é o Key Replay Attack, também chamado de crack. Esse defeito no protocolo WPA2 permite que parte da comunicação possa ser decriptografada. Não se descobre a pre-shared key através desse problema, mas se consegue decriptografar informações que foram trafegadas nessa rede. Claro, informações que trafegaram sem a criptografia dos outros protocolos, não é? Então, com isso, com esse defeito, surgiu a necessidade, e isso já vem sendo implementado em roteadores mais recentes, de um novo formato, que é o WPA3. Mas uma parte fundamental na segurança diz respeito à chave criptográfica, às características da chave criptográfica, que é atribuída normalmente por quem está gerenciando essa rede ou esse roteador. As inseguranças, portanto, advêm de vários fatores, né? As vulnerabilidades. Uma delas, que é muito comum de se ver em roteadores residenciais, é o uso de uma chave padrão. Quer dizer, a chave criptográfica é um padrão que muitas vezes é formado através do nome da operadora e de um número, sendo que esse número é o número que a gente chama de MAC address do próprio dispositivo. Portanto, alguém que conheça essa regrinha e esteja nas redondezas, simplesmente ao saber o nome daquela rede, já consegue descobrir a chave criptográfica para ela. É muito comum, tem várias operadoras que usam isso.
Se você usa como chave criptográfica uma chave fraca, ou seja, uma chave que não tem a complexidade necessária, ela pode ser atacada por um mecanismo que a gente chama de brute force. Quer dizer, a pessoa captura essa troca de informações, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, como é que isso funciona, mas captura isso e depois de ter capturado no próprio computador ou em outro computador, ataca essa chave, ou seja, fica fazendo a força bruta, experimentando várias chaves diferentes até ver se consegue descobrir qual é a chave que criptografou lá o handshake, né? E isso é muito comum, pessoas que usam chaves criptográficas imaginando que apenas o fato, e aí que entra a história da insegurança por parte do desconhecimento do usuário, né? Tem muito usuário, já vi muito isso acontecer, usuário de diversos níveis, inclusive no nível de gestão, acha que porque está usando criptografia está seguro, sem se preocupar com um fator. E você sabe que uma corrente quebra sempre no elo mais fraco, né? Então, sem se preocupar com o fator da chave criptográfica a ser usada. É importante saber também que não há, veja, não há como evitar que o handshake possa ser gravado. Para gravar o handshake, basta que alguém tenha um notebook, um computador de mão ou um celular com os softwares, os programas necessários e ficar nas proximidades de uma rede. Fatalmente, em algum momento, algum dispositivo legítimo se conecta nessa rede e ele vai ter feito o tal do handshake. E essa máquina que está ali ao lado captura o handshake. Então, embora tenha alguns tutoriais aí que falem um monte de besteira, com rede invisível e essas coisas, mas é claro que você que está acompanhando aqui não vai acreditar nessas bobagens, né? Veja, se um rádio transmite alguma coisa, um outro rádio pode capturar aquilo que foi transmitido pelo primeiro. É como aqui agora, eu estou falando, eu sei que vocês estão me ouvindo, mas aqui no lugar onde eu estou, eu não tenho como ter certeza se tem mais alguém me ouvindo, porque a minha voz sai, e não tem como evitar isso, não tem nada que eu faça que possibilite que a minha voz não chegue em outro lugar. Ah, mas eu poderia colocar um monte de coisas aqui impedindo o som de sair. Pois é, mas aí ele não iria alcançar o que ele precisa alcançar, que é o seu roteador. Então, não tem como impedir a captura do handshake. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima disso, promovendo, e eu vou falar daqui a pouco, chaves seguras. Bom, o protocolo WPS, que foi uma forma que foi encontrada para conseguir convencer pessoas a usar uma chave criptográfica suficientemente complexa, mas ao mesmo tempo sem precisar digitar essa chave complexa, não é? Ele apresenta um monte de vulnerabilidades. Tem roteadores aí aos milhares, aos milhões que são vulneráveis a essas vulnerabilidades e a gente vai apresentar aqui, né? Um dos erros mais comuns chama-se Pixie Dust e nós vamos ver isso no nosso Mão na Massa. Um outro sobre o PIN é que o PIN e o protocolo WPS implementou isso em muitas circunstâncias, em muitos roteadores, de modo que é possível também conseguir, com relativa facilidade, descobrir esse PIN. E ou tendo a vulnerabilidade Pixie Dust, ou se descobrindo esse PIN, por mais complexa que seja a chave criptográfica que você definiu para o WPA ou WPA2, ela é, pega assim num estralar de dedos. Veja, é num estralar de dedos mesmo, demora alguns poucos segundos. Os programas que estão envolvidos. Normalmente quem faz boa parte dessa mágica é uma suíte de programas que está num pacote e tem aqui no Debian chamado Aircrack NG. Não tem só no Debian, tem para fazer download inclusive em vários sistemas operacionais. Esse Aircrack NG faz várias etapas do processo que permitem a consolidação de se descobrir se uma rede tem problemas ou não, e inclusive abusar desses problemas, fazer uso dessas vulnerabilidades, né? A gente aqui vai apresentar uma ferramenta que chama-se Wi-Fi. Wi-Fi é um script em Python que usa do Aircrack, usa de outros programas como Reaver, Bully, Pirate, HCX Dump Tool, HCX Pickup Tool e
outros tantos para conseguir o processo. O uso do Wi-Fi é bastante simplificado, inclusive. É possível que uma pessoa consiga obter a chave criptográfica de uma outra rede usando o Wi-Fi, até sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas é claro que esse não é o nosso objetivo aqui. De posse do tal handshake, aí existem outros programas, como o John the Ripper ou o Hashcat, que a partir de um dicionário, ou mesmo criando senhas ali na hora, consegue fazer o brute force em cima desse handshake. E com isso, descobrir a chave criptográfica se ela for mais fraca, né? A essa história toda de usar a rede de outro, o termo que é utilizado é o piggybacking, ou como é traduzido muitas vezes, carregar nas costas, né? Que seria alguém usando os recursos da rede Wi-Fi de uma outra pessoa ou de uma outra empresa. Há muita controvérsia sobre isso, da legalidade ou ilegalidade. Há locais que consideram isso ilegal e outros que consideram isso legal. Vai da onde se está. Como é que funciona um ataque que a gente, inclusive, vai no nosso Mão na Massa reproduzir? Usando o Wi-Fi, ele coloca a nossa placa de rede Wi-Fi num modo que é chamado modo monitor, que é um modo no qual ela recebe toda e qualquer informação que venha no range, no intervalo de frequências do que aquele rádio funciona. Então, quando a placa está em modo monitor, ela sai recebendo informações de qualquer rede que alcance ela, ou seja, de qualquer outro roteador que esteja em algum lugar, enviando as ondas eletromagnéticas, ou de qualquer outro computador, ou de qualquer outro celular. Então, no modo monitor, a sua placa de rede Wi-Fi, é claro, depende do modelo dela, se o módulo do kernel dá essa capacidade para ela ou não, mas ela consegue capturar e gravar toda essa informação. O Wi-Fi, o ataque feito pelo Wi-Fi, o primeiro protocolo que ele tenta fazer um ataque, quando esse protocolo está disponível lá no roteador, é o WPS. E por quê? Porque quando um roteador tem essa vulnerabilidade pixie dust, o tempo que demora para conseguir o PIN e depois conseguir a chave criptográfica é de alguns poucos segundos, 5 ou 6 segundos, por mais complexa que seja a chave. Há alguns outros roteadores vulneráveis porque usam um PIN padrão. Então é fácil fazer 2, 3, 4, 5 tentativas e conseguir achar o PIN padrão e com isso a chave criptográfica, por mais complexa que ela seja. Demora também alguns poucos segundos. O WPS também é vulnerável a um tipo de ataque chamado brute force também, mas do PIN e perdão, é quase inevitável também, embora demore um pouquinho mais, alguma coisa em torno de horas. Mas se você pensar que é um vizinho, ou que está nas proximidades, né, ou você quando está atacando, ou quando você está sendo atacado, o dispositivo que está tentando fazer o ataque está nas proximidades, ou seja, é alcançado e alcança eletronicamente, através das ondas eletromagnéticas, aquele outro dispositivo, né? E o ataque mais comum que o Wi-Fi te deixa por último é o de tentar capturar o handshake do WPA. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai usar algumas artimanhas para isso, né? Uma delas, a mais simples de todas, é alguns dispositivos também por defeito, mesmo que, então você imagina um roteador, mesmo que não tenha nenhum celular conectado, que não tenha nenhum computador usando aquele roteador, alguns roteadores apresentam um defeito e é possível obter o handshake mesmo sem nenhum cliente, como a gente diz, mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Quando tem algum dispositivo conectado, é até mais fácil. Por quê? Porque o Wi-Fi, através das ferramentas que ele usa, induz a esse dispositivo a desconectar. Então, ele envia uma informação via as ondas eletromagnéticas, sugerindo que aquele dispositivo se desconecte. E em muitos casos ele consegue essa aderência, quer dizer, o dispositivo, que pode ser um celular ou um notebook, se desconecta. E na sequência a pessoa faz mais alguma coisa, ele precisa se conectar de novo. Quando ele vai se conectar de novo, tá lá o handshake. Então eu repito, não tem como impedir a captura do handshake. Então você tem,
para ficar seguro, que fazer uma chave criptografada, uma chave de criptografia que seja de uma complexidade bastante interessante, para que o brute force, que eventualmente vai ser feito, não demore apenas horas ou dias para ser quebrado, mas quem sabe séculos ou milênios. Tá bom, eu já falei como atacar e já prometi que vou mostrar lá na frente como fazer isso. Mas como se defender? Bom, então eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira delas é: não usa WPS, desliga esse troço. Não usa esse negócio de jeito nenhum, porque ele é muito mal implementado em quase a totalidade dos dispositivos e tem defeitos intrínsecos a ele também. Então, não use de jeito nenhum. Ah, mas como é que eu desabilito isso? Bom, você naturalmente vai precisar procurar o manual do seu roteador, mas normalmente se faz usando o seu navegador de web, acessando o IP, o endereço IP do seu roteador. Mais para frente, quem sabe não tira dúvidas, a gente vê como é que faz isso aí. Não use como chave criptográfica datas. Embora 18 de 12 de 1964 seja uma data muito importante, pelo menos para minha mãe, quebrar uma chave criptográfica que usa uma data como essa, num computador convencional, não demora 4 horas. Então, capturou o handshake, a chave de criptografia é uma data dessa, em 2, 3 horas, dependendo da capacidade de processamento do computador, está quebrada. Não fale a sua chave criptográfica em voz alta. As paredes têm ouvidos, né? Então, você realmente tem que ter cuidados, tem que tomar cuidado, porque a sua chave pode ter sido furtada. Troque a chave periodicamente. Isso é importante também, porque quando você troca a chave, uma chave com uma boa complexidade, mesmo quando alguém conseguiu capturar o seu handshake e está lá fazendo o brute force, antes que ele consiga, você já trocou a chave. E aí ele não adianta mais ele conseguir. Ele consegue, mas aí ele não consegue acessar a sua rede porque você, mais rápido do que ele, trocou a chave. Verificar se há na sua rede outros dispositivos alienígenas ali conectados. De novo, depende das características de cada roteador, mas em vários desses roteadores você vai conseguir encontrar lá estatística ou logs e registros e ver o nome e o MAC address dos dispositivos. É bom você acompanhar para ver se não tem nenhum dispositivo alienígena ali. Outra coisa que é importantíssimo, especialmente para você que está fazendo aqui o curso e que quer entender efetivamente como essas coisas funcionam e quer defender a sua própria rede ou as redes do seu cliente ou as redes das pessoas para as quais você tem cuidado, que é tentar atacar. Só tentando atacar, só tentando invadir, só tentando conseguir quebrar a chave de criptografia de uma rede, é que você vai conseguir adquirir os conhecimentos necessários para saber como isso tudo funciona e, portanto, para defender as redes que você toma conta. Como é que a gente faz uma chave forte? Bom, tem várias formas. Essa que eu usei aqui é um exemplo, que é escrever uma frase usando letras que substituem outras, uma frase que você consiga lembrar bem. Por exemplo, quem não conhece sua história está condenado a repeti-la. Outra forma bacana de fazer isso pode ser usando alguns programas, e tem até também sites que fazem isso, que geram uma senha aleatória para você, e você inclusive dá as características que você quer, se você quer usar letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e toda essa história, e uma chave é criada. Eu criei uma aí só a título de exemplo e sugiro que você, para memorizar esse troço complexo aí, não use um papel. Não adianta nada ter uma chave boa e anotá-la no papel, um papel que pode cair, um papel que pode ir para o lixo, um papel, ou se não for papel, anotar no celular que vai ser transmitido para alguém e coisas desse tipo, né? Então o ideal é você talvez criar uma regra mnemônica. Eu fiz uma aí meio, digamos assim, mais ou menos, né? Então a chave que foi gerada lá automaticamente foi interrogação, SS6, EM,
e por aí afora. E eu fiz uma regrinha mnemônica bem meia boca, que foi: eu questiono, sozinho, sol, 6 estranhos músicos menores. Yes, yes, cheeseburger, adorável, rápido. Quem exclamou tralha? 9 horas, 3 tralhas andando. Não ficou bom minha regra mnemônica, mas talvez você seja capaz de fazer uma melhor. Uma outra forma é também fazendo algumas trocas de letras, a letra S por cifrão, a letra O por zero, coisas desse tipo, e usando, como eu fiz aqui, alguma coisa que você se lembre. Então, nesse exemplo aqui, ó, se você acompanhar aí, você vai ver. Para aqueles que são mais novinhos, talvez não conheçam, mas para o público um pouquinho mais, com DNA um pouquinho mais antigo, né? Conhece, né? Que é o seguinte: veja, como é que foi? Se você fosse sincera, Aurora, veja lá que bom que era, Aurora. Desculpando aí a falta de completa de ritmo e etc. A ideia é que você pode usar, por exemplo, uma música e, fazendo trocas de letras, definir a sua chave criptográfica, que já vai ser bastante difícil de ser quebrada. Um outro exemplo é se você tiver um poema, se você tiver uma música, você pode também usar as primeiras letras de cada uma das palavras desse poema ou dessa música. Eu escolhi um aqui porque eu acho que ele tem tudo a ver com os tempos atuais e ele tem tudo a ver com o software livre. Um poema que foi escrito por um amigo, entre aspas, amigo, né? Uma pessoa que eu admiro demais e que nasceu na Paraíba. E a poesia é: me pediram para deixar de lado toda a tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Eu que não posso enganar, misturo tudo que vi. Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder que cresce sob a pobreza e faz dos fracos riqueza foi que me fez cantador. Bom, é isso aí. Vamos lá para o nosso Mão na Massa. E eu quero deixar aqui uma nota importante. Este vídeo não está aqui para que as pessoas saiam invadindo, tomando as redes alheias. Esse vídeo está aqui para você aprender como tudo isso funciona e ser capaz de conseguir se defender ou prestar serviços para quem precisa dessas defesas. Nesse Mão na Massa, nós vamos usar o Wi-Fi. Então, vamos lá para o nosso Mão na Massa. Bom, eu estou aqui na minha máquina para essa primeira parte no Mão na Massa. Essa primeira parte no Mão na Massa diz respeito exclusivamente à instalação do Wi-Fi e dos programas que a gente vai precisar para poder fazer a verificação da rede. Então eu vou dar aqui um comando que é o apt install e vou pedir para instalar o Wi-Fi, o Bully e o Reaver. Como eu estou usando aqui Debian Seed, no Debian Seed também tem o HCX Dump Tool e o HCX Tools, que são 2 pacotes que têm ferramentas para serem usadas naquela história de capturar o handshake mesmo quando não tem cliente nenhum conectado. Quer dizer, se você estiver usando aí o Debian Buster, esses pacotes ainda não estão no Debian Buster, você pode baixar ele do Debian Seed, do Debian Testing, que eles vão estar lá, né? Aí você escolhe aí o que é mais adequado para você. Bom, instalar é isso aí. Apertou o Enter aqui, vai fazer a instalação, vai baixar. Eu, obviamente, baixei antecipadamente, né? Então, o mínimo necessário é você ter esses pacotes aqui, ó. Instalou o Wi-Fi, o Bully e o Reaver, você vai conseguir fazer. Eventualmente, só não vai ter uma das funcionalidades, que é de baixar o handshake, mesmo quando não tem nenhum cliente conectado, né? Instalado,
a gente vai simplesmente rodar o Wi-Fi. Quando você for rodar o Wi-Fi, como eu falei na explicação, o Wi-Fi vai colocar a rede em modo monitor. Portanto, não dá para você tentar capturar pacotes de outras redes que estão na vizinhança conectado à sua própria rede Wi-Fi, né? No modo monitor, não vai estar conectado a nenhuma rede. Então, quando a gente for usar o Wi-Fi, a gente vai ter que estar desconectado. Então, a primeira etapa é só essa. Bom, nós vamos na segunda etapa aqui. A segunda etapa a gente vai efetivamente colocar o Wi-Fi para funcionar. Então, eu vou colocar o Wi-Fi digitando o Wi-Fi e apertando o Enter. E aí a gente vai perceber que já apareceram algumas mensagens e já também aparecem algumas redes cujo sinal ele vai já estar capturando. Eu apertei aqui o Ctrl C para cancelar esse processo de captura e vou apertar o Ctrl C de novo para cancelar o programa, só para mostrar nessa primeira execução alguns detalhes. Então, o Wi-Fi nos mostra que ele conseguiu um alerta de que ele viu que o Pirate não está instalado e mostra inclusive onde é que a gente consegue informações sobre o Pirate, e inclusive baixar para poder instalar na sua máquina. A mesma coisa aconteceu com o Hashcat, né? O Hashcat é um software para fazer brute force que usa os recursos da GPU de uma placa de vídeo. Como eu não tenho aqui, eu não instalei, esse pacote está disponível no Debian. Como eu estava com o serviço de rede do Network Manager, que é o que eu uso no meu notebook ligado, ele indica que pode haver um conflito com esse processo do Network Manager, inclusive mostra qual é o PID, né, o indicador do processo, e também o processo do WPA suplicante. Não é garantia de que vai dar problema se os dois estiverem ligados, né? Mas ele sugere que se você tiver problema, você pode, usando o programa Kill, mandar um sinal para o processo, você já viu isso aqui em aulas nossas, né? Ou simplesmente rodar outra vez o Wi-Fi, passando para ele o parâmetro "-kill", que já trata de matar esses processos e é, portanto, a forma que eu recomendo que você faça os seus testes. Ele indica também como é o nome da interface que ele vai usar. No meu caso aqui a interface chama WLAN 0, provavelmente aí o seu pode ter um nome moderno, e ao ele habilitar o modo monitor, ele cria uma interface que ele inclui no nome da interface esse mon no final, né? Então aqui a interface para mim ficou WLAN 0 mon, indicando que ela está no modo monitor. A gente vê também que o Wi-Fi põe uma numeração. Então, à medida que ele vai recebendo sinais, que a placa vai recebendo sinais e vai identificando redes, ele coloca uma identificação para a gente poder dizer qual é das redes que a gente vai querer fazer os testes, né? Então, a gente vê aqui que tem uma coluna para numeração, tem uma coluna para o ESSID, ou seja, o nome da rede, né? Então, a gente vê os vários nomes de rede, o canal em que cada uma dessas redes funciona, que tem a ver então lá com a frequência que está sendo utilizada, mostra qual o protocolo de criptografia que está sendo utilizado. Você repare que só em ouvir um pouquinho de informação, tudo isso ele já consegue saber, né? Consegue saber a intensidade dessa rede, esse power diz respeito à intensidade. Quanto maior for esse número, mais sinal de mais qualidade está chegando, mais chance de você conseguir alcançar a rede, né? Mostra também se está ou não habilitado o protocolo WPS, né, que é aquele que a gente reputou como o mais dos vulneráveis, né? E também nos indica se naquela rede existe algum cliente conectado. Então ele está me mostrando que nessa rede existe um cliente conectado. Então, para conseguir obter o handshake, a existência de um cliente facilita bem o processo. Como eu apertei Ctrl C para cancelar o programa e depois na sequência Ctrl C de novo, ele me mostra que ainda está deixando a interface em modo monitor e indica que se eu quiser desabilitar o modo monitor, eu devo rodar essa linha de comando aqui, que é o airmon ng, um dos programas lá do aircrack ng, parando, stop, a interface monitor. Então, se eu não quiser mais rodar, eu vou rodar airmon stop e o nome da interface em modo monitor, que no meu caso é WLAN 0 mon. Com isso, a gente volta tudo às condições
normais. Então, daqui a pouco a gente volta para começar efetivamente a fazer os testes. Bem, nessa terceira etapa aqui, eu vou rodar o Wi-Fi e a gente já viu isso tudo, mas eu até diminui um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas meu objetivo aqui agora é mostrar a captura do handshake. Então eu vou escolher uma rede aqui que eu já sei que não está vulnerável ao WPS e a gente vai escolher ela para poder fazer o processo de handshake aparecer aqui e você ver como é que é. Então, estou escolhendo a rede número 5 aqui e o Wi-Fi tenta fazer o Pixie Dust do WPS, eu vou cancelar com o Ctrl C, vou apertar C para continuar, ele vai tentar fazer o null pin, eu vou dar Ctrl C para ele parar esse processo de ataque, vou apertar o C para ele continuar, ele tenta fazer o pin ataque, ou seja, ele tenta todos os formatos de ataque do WPS, porque é o mais vulnerável, né? Aí se a gente continua aqui agora com o C, ele vai para um ataque que é o ataque de tentar capturar o handshake, mesmo que não tenha nenhum cliente conectado a esse roteador. Eu vou cancelar aqui também com o Ctrl C, porque a gente quer ir para a vulnerabilidade de perceber a captura do handshake, porque essa é a mais comum, a que acontece realmente em quase qualquer dispositivo e, como eu falei, não tem como evitar esse processo. Então vamos lá, no continuar, a gente vai ver que ele começa e encontrou já um cliente, né? E ele vai fazendo tentativas, né, de desautenticar o cliente, ou seja, ele envia informações para que o cliente se desautentique, né? De modo que ele consiga, com isso, fazer uma segunda tentativa do cliente se autenticar, ele ser capaz de capturar o handshake. Então eu vou fazer um teste aqui, né? A gente está vendo que tem um cliente e está tentando desautenticar esse cliente. Então vamos lá para o processo e vamos ver. Opa, olha lá, capturou o handshake. Quer dizer, um cliente foi desautenticado ou simplesmente se autenticou agora, porque ligou o equipamento agora, e foi capturado o handshake, ó, você vê que foi colocado num arquivo que é dentro do diretório HS, né? A partir do diretório que você executou o programa, ele cria esse diretório HS e põe lá um arquivo para o handshake que ele encontrou daquela rede, né? E a partir do momento que ele tem o handshake, ele já começa o processo de tentar fazer o brute force, né? Então ele está usando o AirCrack NG, conforme a gente vê aqui, e usando um word list, como é chamado, que é o dicionário, ou seja, é um arquivo de texto contendo um monte de chaves, possíveis chaves de criptografia de um dicionário, né? E a gente vai vendo aqui o caminhar de cada uma delas, né? Esse processo não demora muito, não é? Esse dicionário é um dicionário simples, que já veio com Wi-Fi, existe disponível pela internet uma porção de outros dicionários muito maiores e que tem mais chance de conseguir fazer com que o brute force seja bem sucedido. Além disso, você pode criar os seus próprios dicionários, como por exemplo, facilmente se cria um dicionário usando, por exemplo, datas de 1º de janeiro de 1800 a 1º de janeiro de 2030. Pronto, datas, né? Para aí você já sabe que se essa rede estiver usando como chave de criptografia uma data, em coisa de 2 horas, 3, você vai conseguir quebrar essa chave. Então esse processo vai conseguindo, é claro que se ele consegue no meio do caminho, ele já mostra, né? Então o processo de brute force é, digamos assim, frustrante em muitas circunstâncias, né? Se você está tentando de todo jeito quebrar uma rede, né? Mas isso vai indicar que a chave de criptografia que foi utilizada é uma chave de criptografia que talvez não seja das mais fracas. Como eu disse, esse dicionário é bem elementar, eu nunca vi uma rede quebrar, ou para não dizer que nunca vi, eu vi aquelas que tem chave de criptografia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quebra facinho, isso está dentro desse dicionário. Para você ser mais efetivo, você vai precisar
de um dicionário com mais palavras, ou porque você criou, ou porque você conseguiu em algum lugar, né? O processo continua, né? Eu vou interromper ele aqui para a gente ir para um novo modelo de tentativa de quebra das redes. Bom, nessa etapa o que eu vou fazer a gente capturou o handshake, né? E a gente vai fazer um brute force usando um dicionário diferente do dicionário padrão. Então eu peguei aqui dois dicionários, um dicionário de datas e um outro dicionário, né? Para usar sobre o arquivo do handshake. Existem várias formas de fazer isso, tem vários programas para isso. O que eu vou usar aqui é o mais facinho deles, que é o próprio AirCrackNG, né? Que foi o que foi usado pelo Wi-Fi, porém com um dicionário padrão. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar o parâmetro "-w", indicar o arquivo, que é o dicionário, e o arquivo de handshake que a gente acabou de capturar. Apertar o Enter e ele vai começar o processo de brute force. Então vocês vão vendo aqui que ele está experimentando cada uma dessas chaves, indica para mim aqui o tempo restante para terminar esse processo, quantas chaves ele está fazendo por tempo, quantos por cento já foi de todo o processo, né? Então esse processo pode durar evidentemente uma porção de horas, né? Eu estou partindo aqui de um dicionário pequeno, né? E quando chega no final, se ele conseguiu encontrar a chave, muito bem, senão a gente vai ver uma mensagem aqui de que a chave não foi encontrada, né? Então, nesse caso, foi uma tentativa que não teve sucesso, não alcançou a quebra da chave. O que é que você precisa? De um novo handshake? Não, basta um handshake e é suficiente. O que você precisa é de um dicionário melhor, né? Então nós vamos usar um outro dicionário aqui, que eu já baixei aqui também, que é o dicionário.txt, e a gente vai rodar novamente o processo, continua tudo outra vez, vai fazendo tentativa por tentativa, quer dizer, cada uma das palavras que está lá no dicionário vai sendo tentada e sendo, enfim, tentando quebrar a chave de criptografia que está naquele handshake, né? Evidentemente que aqui a gente vai ter um resultado diferente, né? Vamos aguardar, a coisa continua e o processo vai sendo feito conta e vai mais conta e mais conta, até que daqui a alguns instantes a gente vai perceber que ele conseguiu encontrar a chave e ele vai mostrar aqui pra gente que encontrou a chave. Então, com um dicionário adequado, a gente consegue fazer isso. Eu dei o exemplo aqui de usar o AirCrackNG no lugar do John the Ripper, porque o John the Ripper que está no Debian Stable não tem um recurso que é necessário para ele para converter esse handshake num arquivo próprio para o John the Ripper fazer o brute force, né? Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, como é que você encontra o John the Ripper que tem essa capacidade, né? Enquanto isso, a gente vai usar aqui o AirCrackNG, que é tão eficiente quanto, que consegue fazer da mesma forma a quebra de chaves. Tem também o Hashcat, que eu não vou usar aqui, porque, como já disse, a minha placa de vídeo não tem a GPU que é necessária para funcionar o Hashcat, e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo como é que você faz para usar o Hashcat, né, onde encontra a documentação para usar o Hashcat. Então, para quebrar a chave de criptografia que está num handshake, a gente passa AirCrackNG-W, word list, né, indicando qual é o dicionário, e o nome do arquivo do handshake. Aguarda. Tem sorte ou azar, não é? Você tem que descobrir se a sua rede está assim ou não, né? É só aguardar e ver se você foi capaz de conseguir decriptografar aquela chave criptográfica do handshake que você obteve. Eu vou dar uma pausa para a gente voltar para uma outra forma de ataque também, para você aprender e ver o resultado. Bem, agora eu estou usando aqui os meus terminais mágicos aqui, né? E vou tentar ver uma rede diferente, uma rede que a gente sabe que tem WPS habilitado
e por testes anteriores a gente sabe que está vulnerável, mas eu quero mostrar para vocês que é para ver se você consegue pegar uma desse jeito ou quem sabe se a sua não está desse jeito, né? Então vamos lá, rodando o Wi-Fi, a gente vai ver as redes que estão aqui e a gente vê também quais são aquelas, eu vou dar o Ctrl C aqui para parar, né? E vou ver aqui quais são aquelas que tem o WPS habilitado, né? Eu vou escolher uma delas aqui, né? Onde está? Aqui eu vou escolher, aqui eu vou escolher, aqui eu vou escolher, está aqui, já achei, é a número 12, e eu vou ver como é que é a número 12. Vamos ver aí como é que vai ser esse teste. Apertei aqui, ele vai começar o processo de tentar descobrir o Pixie Dust, e você vê lá do lado direito que rapidamente ele foi enviando pacotes e já conseguiu descobrir o PIN, e agora ele está usando uma outra ferramenta, que é o Bully, para conseguir a chave de criptografia. Então eu quero salientar que os roteadores que têm essa deficiência, por mais complexa que seja a chave de criptografia que foi usada, o tempo para conseguir quebrar é o mesmo. Então, independente dessa chave que está aqui ser mais ou menos complexa, o tempo que demora é esse. Você viu, não demorou aí 10 segundos, sei lá, demorou 8, 9 segundos e já conseguiu quebrar a chave de criptografia. Então, esse é um fator muito importante que você tem que tomar muito cuidado. E é por isso que eu disse, desabilita WPS. Mesmo que você não consiga quebrar na sua rede, desabilita. Você viu a moleza que é e você não quer dar essa moleza para os outros, nem quer que os seus amigos, conhecidos, clientes tenham essa moleza, né? Então, essa é a forma de se quebrar uma chave que tem WPS, que está vulnerável ao Pixie Dust. O processo é muito rápido, muito fácil, qualquer um usando o Wi-Fi, sem precisar ter nem grandes conhecimentos e entender, já consegue fazer essa quebra, não é? Então a gente daqui a pouco volta para a nossa próxima etapa. Bom, eu espero que você tenha percebido que o trabalho é grande, né? Nem sempre dá o resultado que a gente obteve no último teste aí, que é moleza, né? Muitas vezes você vai ter que penar, se quiser, para conseguir descobrir e fazer uma auditoria. Quer dizer, é importante você usar um dicionário suficientemente grande, você consegue encontrar isso via internet, para fazer um teste mesmo. A sua própria chave de criptografia também você pode usar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você verificar a qualidade da chave de criptografia que você está usando e ter uma noção do tempo que demora para isso ser quebrado. Eu quero reiterar a nota importante, o objetivo do vídeo não é estimular ninguém a ficar acessando a rede de outras pessoas. Ao contrário, o objetivo do vídeo é educativo, para você poder aprender como isso funciona, perceber e ver que não tem um bicho de 7 cabeças em cima disso, mas estar atento às precauções que você deve tomar, tanto para a sua rede Wi-Fi, como para aquela do seu cliente ou da pessoa que você ajuda. A gente vai deixar também aqui aquele material de apoio, né, indicando os links de programas e de coisas que a gente falou aqui durante esse tutorial e videoaula, né? Sugiro, como faço em toda aula, faça os seus experimentos, né? Sem falso moralismo, vai lá, experimenta e vê se a coisa funciona para você ver na real como é que é e aprender através das dificuldades, entender e testar, especialmente, a sua própria rede, a rede da casa do seu namorado, da sua namorada, dos seus pais, de um amigo seu, com autorização deles e tudo mais, para você ver se a rede deles está bem ou mal configurada no que diz respeito à chave de criptografia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e quero dizer que se você quiser nos apoiar, você deixa o seu joinha, você compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. Se quiser nos dar aquela ajuda financeira, basta ler os QR Codes ou ver aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvida, já sabe, me procura pelas mídias sociais, eu sou @Creteu e a gente tem o nosso grupo de apoio no Telegram, que é o t.me/Creteu.
Curso GNU. E também, se você quiser e puder participar, às quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem, através do Jitsi, e você fica sabendo o endereço lá no grupo também, uma aula ao vivo. Uma aula que a gente grava com a participação dos alunos que quiserem e puderem participar. Ela não é transmitida via live, a gente grava ao vivo para quem está presente. Posteriormente, a gente faz alguma edição que seja necessária e aí sim publica para todo mundo poder assistir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que aproveite, que faça todas as suas checagens e depois reconfigure para deixar a coisa de uma forma segura, não é? Eu espero você numa próxima aula, na nossa aula ao vivo. Espero que você esteja gostando. Até lá. Um abraço.